Capítulo 1. O peso da estrada e o coração cansado. Eu nunca esqueço do calor daquela tarde. Não era um calor comum, sabe? Era daqueles que gruda na pele, que faz o ar tremer na linha do horizonte, que deixa a garganta seca só de respirar. O tipo de calor que o Cerrado conhece bem. Poeira subindo da terra rachada, céu sem nuvem, silêncio pesado cortado só pelo ronco do motor e pelo canto distante das cigarras. Eu vinha de Goiânia. Mais uma carga entregue. Mais um dia de estrada cumprido. O caminhão seguia firme pela BR-153, cortando aquele interior que eu conhecia de cor. Cada curva, cada lombada, cada posto onde o café ainda vem em copo de vidro e a conversa é curta, do jeito que a gente gosta. Meu nome é João Batista. Tenho 38 anos e a estrada é minha casa faz mais de 15. Não tenho esposa. Não tenho filhos, tenho o caminhão, tenho a solidão e tenho esse coração teimoso que nunca aprendeu a passar reto quando vê alguém precisando de ajuda. Já perdi a conta de quantas vezes parei para socorrer gente na beira da estrada. Pneu furado, falta de gasolina, acidente, gente doente, criança perdida. Sempre fui assim. Minha mãe dizia que eu tinha nascido com o coração maior que o peito. Meu pai, caminhoneiro também, dizia que eu era besta, que a estrada não perdoa quem para demais. Mas eu nunca consegui mudar. Talvez porque eu saiba o que é precisar. Talvez porque lá no fundo, parar para ajudar alguém seja a única coisa que ainda dá sentido para essa vida sem rumo. Talvez porque, quando eu olho no retrovisor e vejo só a estrada vazia atrás de mim, sem ninguém me esperando em lugar nenhum, ajudar um estranho seja o mais perto que eu chego de sentir que ainda sirvo para alguma coisa. Eu já fui casado. Faz 7 anos que ela se foi. Não gosto de falar nisso. Dói demais. Foi doença. Rápida. Cruel. Quando eu percebi, já era tarde. Eu estava na estrada longe, sem saber que aquela seria a última vez que eu ia vê-la viva. Cheguei em casa e encontrei só o silêncio. Desde então, o silêncio virou meu companheiro de viagem. Tem noites que eu acordo no meio da madrugada, suado, com o coração apertado, achando que ainda posso ouvir a voz dela me chamando. Tem dias que eu pego o celular e quase ligo, esquecendo por um segundo que ela não vai atender. Tem momentos que eu olho para o banco do carona vazio e sinto uma saudade tão grande que parece que vai me engolir inteiro. Foi por isso que eu voltei para a estrada. Para fugir, para não ter que olhar para a casa vazia, para a cama vazia, para a vida vazia. Na estrada, pelo menos, o vazio tem movimento, tem paisagem mudando, tem destino, tem a ilusão de que eu estou indo para algum lugar, mas a verdade é que eu não estou indo para lugar nenhum, só estou fugindo. Naquela tarde, eu tinha acabado de passar por Porangatu, no norte de Goiás. A próxima parada seria Araguaína, no Tocantins, mas ainda faltavam mais de 200 quilômetros. O sol começava a inclinar para o oeste, mas o calor não dava trégua. Liguei o rádio. Música sertaneja, do tipo que fala de amor perdido e saudade. Desliguei. Preferi o silêncio. Ou melhor, preferi o ronco do motor. Esse barulho constante, grave, que vibra no peito e ocupa a cabeça. É quase como um mantra. Mantém a gente focado, mantém a gente vivo. A estrada estava vazia. De vez em quando passava um carro, outro caminhão, mas era raro. Naquele trecho, a paisagem muda. O cerrado fica mais fechado, mais verde, com árvores retorcidas e mato alto dos dois lados. É bonito, mas também é solitário. Tem trechos onde você pode rodar meia hora sem ver uma alma viva. Eu gosto desses trechos. Me fazem lembrar que, no fundo, a gente é só isso. Um ponto pequeno no meio de um mundo enorme, tentando chegar de um lado para o outro sem se perder no caminho. Olhei para o relógio do painel. 3h30 da tarde. Se eu mantivesse o ritmo, chegaria em Araguaína umas 6 e pouco. Tempo bom. Dava para jantar, tomar um banho e dormir cedo. Amanhã tinha mais estrada pela frente. Sempre tem. Minha mão direita descansava no volante. À esquerda, segurava um copo de café morno que eu tinha comprado no último posto. O gosto já estava ruim, mas eu bebi mesmo assim. Costume. Foi quando eu vi.
No começo, achei que fosse uma ilusão, coisa do calor, da exaustão, da mente cansada pregando peça. Mas não era. Era uma pessoa. Alguém caído no acostamento perto da beira do barranco, onde o mato começa a engolir a estrada. Diminuí a velocidade. O coração disparou daquele jeito que sempre dispara quando a gente sente que algo está errado. Muito errado. A pessoa se mexia. Não estava morta, mas também não estava bem. Engoli seco, pisquei, olhei de novo. Uma mulher, grávida, e ao redor dela, meu Deus, cobras, várias cobras, saindo do mato, rastejando pela terra seca, se aproximando devagar, atraídas pelo movimento, pelo calor, pelo pânico. Ela gritava, gritava e chorava, tentando se arrastar, protegendo a barriga com os braços, sem forças para correr, sem saída, cercada. Eu travei. Por um segundo, meu pé congelou no acelerador. Meu cérebro gritava, segue em frente, não se mete nisso, cobras, perigo, você pode morrer. Mas meu coração teimoso, idiota, grande demais, ele já tinha decidido, freie. O caminhão gemeu, os pneus cantaram no asfalto quente e eu parei a uns 50 metros dela. Desliguei o motor, o silêncio voltou, só o grito dela ecoando, desesperado, rasgando o ar. Desci da cabine. Minhas pernas tremiam. Meu corpo inteiro suava frio, apesar do calor infernal. Olhei para ela. Olhei para as cobras. E pensei, se eu não fizer nada, ela vai morrer. E a criança também. Respirei fundo. Fechei os olhos por um segundo. Pedi a Deus que me protegesse. E comecei a correr. Fim do capítulo 1. João Batista acabou de tomar a decisão que mudaria sua vida para sempre. O que acontecerá quando ele enfrentar as cobras? Continue lendo no próximo capítulo. Quando você estiver pronto, me avise e eu continuo com o capítulo 2, Encontro Inesperado, entre o medo e a coragem. Continue alongue o próximo 10.28. Capítulo 2, Encontro Inesperado, entre o medo e a coragem. Eu nunca tive medo de cobra. Mentira. Sempre tive. Desde moleque, quando meu pai me levava para os carretos no interior e a gente cruzava com elas nas estradas de chão, enroscadas em galhos, escondidas embaixo de pedras. Ele dizia que cobra não ataca sem motivo, que ela tem mais medo da gente do que a gente dela. Mas eu nunca acreditei nisso completamente, porque cobra é bicho traiçoeiro, silencioso, rastejante. Você não vê quando ela vem, só sente quando já é tarde. E ali, naquela tarde sufocante, correndo em direção àquela mulher grávida cercada por pelo menos 5, 6 cobras, talvez mais, eu sentia cada célula do meu corpo gritando para eu voltar, subir no caminhão e ir embora. Mas eu não podia. Não era nem questão de coragem. Era algo mais profundo, mais visceral. Era como se, pela primeira vez em anos, eu tivesse um propósito claro na minha frente. Uma razão para existir que não fosse só rodar estrada sem destino, fugindo de fantasmas e de mim mesmo. Aquela mulher precisava de mim. E eu precisava dela também, mesmo sem saber. Corri pelo acostamento, pisando na terra seca que levantava poeira a cada passada. O sol batia nas minhas costas, o suor escorria pelo rosto, pelo pescoço, encharcando a camisa. Minha respiração estava descompassada, o coração batendo tão forte que parecia que ia explodir. Ela me viu. Os olhos dela, verdes, arregalados de terror, se fixaram em mim. A boca aberta num grito mudo, a mão estendida na minha direção implorando, a barriga enorme, as pernas arranhadas, o vestido rasgado, sujo de terra e sangue. Socorro! A voz dela saiu rouca, quebrada. Por favor, pelo amor de Deus. As cobras estavam a menos de 2 metros dela. Cascavéis. Eu reconheci pelo som, aquele chocalho sinistro, seco, que faz o sangue gelar. Elas se moviam devagar, sentindo o ambiente, a língua bifurcada entrando e saindo, captando o calor, o medo, a presa. Eu não tinha arma, não tinha ferramenta, não tinha nada além das minhas mãos, da minha voz e de uma coragem emprestada que eu nem sabia de onde vinha.
Parei a uns 5 metros de distância. Respirei fundo. Tentei pensar rápido. Barulho. Cobras odeiam barulho. Comecei a gritar. Um grito alto, gutural, batendo palmas, batendo os pés no chão, fazendo o máximo de estrondo que eu conseguia. As cobras pararam. As cabeças triangulares se ergueram atentas. O chocalho aumentou de intensidade. Sai! Sai daqui! Eu gritava feito louco, avançando devagar, batendo palmas, pisando forte, tentando parecer maior, mais ameaçador do que realmente era. Uma das cobras se virou na minha direção. Meu estômago revirou. O medo subiu pela garganta, amargo, enjoado, mas eu não podia parar. Se eu parasse, ela atacaria. Se eu parasse, a mulher morreria. Sai! Vai embora! Continuei gritando, agora pegando um galho seco que estava caído no chão, balançando ele no ar, batendo na terra. 2 cobras recuaram, devagar, rastejando de volta para o mato, mas as outras ficaram, teimosas, tensas, prontas para atacar. Olhei para a mulher, ela tremia, as lágrimas desciam pelo rosto sujo, a respiração dela era curta, ofegante, a mão ainda apertava a barriga protetora, desesperada. Não se mexe! Eu disse, tentando manter a voz firme, mesmo com o coração explodindo dentro do peito. Fica quieta, eu vou tirar você daí. Ela acenou com a cabeça, mas não conseguiu falar. Só chorava. Eu dei mais um passo, mais um grito, mais um golpe com o galho no chão. Uma cascavel grande, a mais próxima dela, se enrolou, pronta para dar o bote. A cabeça erguida, o corpo tenso, o chocalho acelerando num aviso final. Meu tempo tinha acabado. Eu não pensei. Agi. Corri para frente, gritando com tudo, balançando o galho como uma espada, batendo no chão ao redor da cobra, fazendo o máximo de confusão possível. Ela hesitou. Por um segundo, só um segundo, ela ficou indecisa entre atacar ou fugir. Foi o suficiente. Chutei terra na direção dela, gritei mais alto. Avancei. A cobra recuou. Finalmente. Rastejou rápido para o mato, seguida pelas outras. O chocalho foi sumindo na vegetação, até que só restou o silêncio. Meu corpo inteiro tremia. As pernas mal me sustentavam. Eu estava encharcado de suor, o coração martelando, a visão embaçada. Mas tinha funcionado. As cobras tinham ido embora. Me virei para a mulher. Ela ainda estava no chão, encolhida, abraçando a barriga, chorando convulsivamente. Tá tudo bem, eu disse, me aproximando devagar, tentando acalmar minha própria voz. Elas foram embora. Você tá segura agora. Ela levantou o rosto para mim. Os olhos verdes, encharcados de lágrimas, o rosto marcado pelo desespero, pelo cansaço, pela dor, mas também pela gratidão. Uma gratidão tão profunda que doeu no peito. Obrigada, ela sussurrou, a voz falhando. Obrigada. Me ajoelhei ao lado dela. Coloquei a mão no ombro dela, devagar, com cuidado. Consegue levantar? Ela tentou. As pernas falharam. Gemeu de dor, levando a mão na barriga. Tá doendo? Perguntei, o pânico voltando. Muito. A voz dela era um fio. Eu acho que... O bebê... Meu sangue congelou. O bebê tá vindo? Ela acenou que sim, o rosto contraído de dor, as mãos tremendo. Desde quando você tá sentindo? Desde cedo. Ela mal conseguia falar. Eu estava andando, tentando chegar em algum lugar. Aí as dores começaram, forte. Eu caí. E as cobras? A voz dela sumiu num soluço. Olhei ao redor. Estrada vazia. Mato fechado. Nenhum sinal de cidade, de hospital, de gente. Só eu, ela e o caminhão parado no meio do nada. Tá bem, eu disse, tentando parecer calmo, mesmo com o pânico tomando conta de mim. Eu vou te levar para o hospital. Tem um em Araguaína. Dá para chegar. Mas eu preciso te colocar no caminhão. Você aguenta? Ela olhou para mim. Os olhos verdes fundos, cansados, mas confiantes. Como se naquele momento eu fosse a única coisa sólida no mundo dela. Eu aguento, ela sussurrou. Passei o braço por debaixo dos ombros dela, devagar, com cuidado. O outro braço por debaixo dos joelhos. Ela era leve. Leve demais, magra, frágil, só a barriga grande e pesada. Segura em mim, eu disse.
Ela passou os braços fracos ao redor do meu pescoço. Senti o corpo dela tremendo contra o meu. O calor da febre, o cheiro de terra, suor e medo. Levantei. Minhas pernas quase cederam, mas segurei firme. Comecei a caminhar de volta para o caminhão, cada passo custando um esforço enorme. O sol ainda queimava forte, a poeira grudava na garganta. O silêncio da estrada parecia pesar no ar. Ela encostou a cabeça no meu ombro. Ouvi um sussurro fraco, quase inaudível. Como você se chama? João Batista, respondi, a voz rouca. Eu sou Helena, ela disse, e fechou os olhos, exausta. Helena. Eu repeti o nome na cabeça, segurando ela com cuidado, caminhando devagar. Helena. Uma desconhecida. Uma mulher grávida, sozinha, abandonada na beira de uma estrada do interior, cercada por cobras à beira da morte. E agora, ela estava nos meus braços. Cheguei no caminhão. Abri a porta do carona com dificuldade, equilibrando ela com um braço só. Coloquei ela no banco com todo o cuidado do mundo, ajeitando a cabeça dela no encosto, puxando o cinto de segurança devagar. Ela gemeu de dor. A mão apertou a barriga. Aguenta, Helena, eu disse, olhando nos olhos dela. Eu vou te levar. Você e o bebê vão ficar bem. Eu prometo. Ela olhou para mim. E pela primeira vez, em 7 anos, eu senti que uma promessa minha tinha peso de verdade. Fechei a porta. Corri para o lado do motorista. Subi. Liguei o motor. O ronco grave encheu o silêncio. Coloquei o caminhão na estrada. Acelerei. E enquanto o asfalto passava veloz embaixo das rodas, enquanto o sol começava a descer no horizonte pintando o céu de laranja e vermelho, eu olhei de relance para Helena. Ela tinha os olhos fechados, a respiração pesada, a mão ainda segurando a barriga. E eu pensei, não importa o que aconteça, eu não vou deixar ela morrer, nem ela, nem o bebê. Porque pela primeira vez em muito tempo, eu tinha alguém para salvar. E talvez, só talvez, salvar ela significasse salvar a mim mesmo também. Fim do capítulo 2. João resgatou Helena, mas o parto está próximo e a estrada ainda é longa. O que os espera pela frente? Continue no próximo capítulo. Me avise quando quiser o capítulo 3. Primeiro vínculo, desconfiança, silêncio e olhares. Continue alongue o próximo 10:30. Capítulo 3. Primeiro vínculo, desconfiança, silêncio e olhares. Os primeiros 20 minutos foram de silêncio absoluto. Só o ronco do motor, o asfalto correndo embaixo das rodas, o vento quente entrando pela janela entreaberta. Helena estava encolhida no banco do carona, os olhos fechados, a respiração irregular. De vez em quando ela gemia baixinho, a mão apertando a barriga, o corpo inteiro se contraindo. Eu dirigia rápido, mas não demais. Não podia arriscar. A estrada era boa naquele trecho, mas bastava um buraco, uma freada brusca, e ela podia piorar. Meus olhos alternavam entre o asfalto e ela, checando, sempre checando. Você tá bem? Perguntei pela terceira vez. Ela não respondeu. Só acenou com a cabeça sem abrir os olhos. Eu não insisti. Sabia que ela não estava bem. Ninguém fica bem depois de ser cercada por cobras, depois de caminhar sabe Deus quantos quilômetros sozinha, grávida, no meio do nada. Mas perguntar era tudo o que eu podia fazer naquele momento. Perguntar e dirigir. Tentei ligar o rádio, música, notícia, qualquer coisa para quebrar aquele silêncio pesado que grudava no ar. Mas ela fez um som de desconforto, virando a cabeça para o lado, como se o barulho machucasse. Desliguei, silêncio de novo. O sol já tinha baixado um pouco, mas o calor continuava sufocante. Liguei o ar-condicionado velho do caminhão. Ele gemeu, chiou, mas funcionou. Um ar morno começou a sair pelas saídas empoeiradas. Não era muito, mas era melhor que nada. Água. Ela sussurrou de repente, a voz fraca. O quê? Água, repetiu sem forças. Merda. Eu não tinha pensado nisso. Olhei ao redor. Tinha uma garrafa velha de água mineral atrás do banco, meio vazia, quente. Peguei ela com uma mão só, mantendo a outra no volante. Aqui, estendi para ela. Helena abriu os olhos devagar.
Os olhos verdes, ainda molhados de lágrimas secas, me olharam com cansaço. Ela pegou a garrafa com as duas mãos trêmulas, como se fosse a coisa mais pesada do mundo. Levou à boca. Bebeu devagar. 2, 3 goles. Depois parou, a respiração ofegante. Obrigada, ela sussurrou, devolvendo a garrafa. Eu coloquei ela de volta. Olhei para ela de novo. Os lábios rachados, o rosto suado, o cabelo grudado na testa. Mas os olhos tinham algo. Medo, sim. Dor, sim. Mas também uma força, uma teimosia. Como se ela tivesse decidido que não ia desistir. Não agora. Quanto tempo de gravidez você tem? Perguntei, tentando manter a conversa, tentando entender o que eu estava lidando. Ela demorou para responder. Quando falou, a voz era baixa, quase inaudível. 9 meses. Falta pouco. Meu estômago apertou. Pouco quanto? 2 dias, talvez 3. Ela fechou os olhos de novo. Mas eu acho que não vai esperar. Engoli seco. 2 mãos no volante agora. Respiração funda. Calma, João. Calma. Tem hospital em Araguaína. É longe, mas a gente chega. Mais uns 150 quilômetros. 1 hora e meia. Ela não respondeu. Só gemeu baixinho, a mão apertando a barriga de novo. Eu acelerei um pouco mais. A estrada continuava vazia. De vez em quando passava um carro no sentido contrário, os faróis começando a acender agora que a tarde morria devagar. O céu ia ficando laranja, depois rosa, depois roxo. As cigarras começaram a cantar nas árvores. O cheiro do cerrado mudava com a temperatura caindo. Menos poeira, mais terra, mais verde. Normalmente eu gostava dessa hora. A transição, o dia virando noite, a estrada ficando mais quieta, mais íntima. Era quando eu me sentia mais à vontade, sozinho com meus pensamentos, com minhas memórias. Mas hoje era diferente. Hoje eu não estava sozinho. Por que você estava lá? Perguntei de repente. A pergunta tinha saído sem eu pensar. Curiosidade, preocupação, tentativa de entender. Helena abriu os olhos, me olhou de lado, desconfiada. Lá onde? Na beira da estrada, sozinha, grávida. Fiz uma pausa. Você estava fugindo? O silêncio voltou. Mais pesado agora. Ela desviou o olhar, fixando os olhos no para-brisa, na estrada que passava rápida. Não é da sua conta, ela disse, a voz fria. Eu não esperava aquilo. Fiquei quieto, um pouco surpreso, um pouco magoado também, se eu for sincero. Tinha acabado de arriscar minha vida para salvar ela, e agora ela me tratava como intruso. Mas eu entendi. Entendi porque eu já tinha estado no lugar dela. Não da mesma forma, claro. Mas eu sabia o que era estar quebrado, vulnerável, com medo e não confiar em ninguém, nem em quem estava tentando ajudar. Tá bom? Eu disse baixo. Desculpa, não quis ser invasivo. Ela não respondeu. Continuou olhando pela janela. Mais alguns minutos de silêncio. Então, de repente, ela falou. Ele me deixou. A voz dela era baixa, quebrada, mas firme. Eu não disse nada, só escutei. O pai do bebê, ela continuou ainda sem me olhar. Ele me deixou quando soube que eu estava grávida. Disse que não queria filho. Disse que não estava nos planos dele. Me deu dinheiro para eu me livrar. As palavras saíram amargas, endurecidas pela dor. Eu não quis, não consegui. A voz dela falhou. Tentei ficar na cidade, trabalhar, me virar sozinha, mas não tinha ninguém. Minha família... Ela pausou, engolindo seco. Minha família me expulsou quando eu engravidei. Disseram que eu tinha trazido vergonha, que eu não era mais bem-vinda. Eu apertei o volante, senti a raiva subir, raiva desse cara, raiva da família dela, raiva de um mundo que deixa uma mulher grávida sozinha na estrada. Eu tentei aguentar, ela continuou, a voz tremendo agora. Fiquei num albergue, trabalhei o quanto pude, mas o dinheiro acabou. O albergue me botou para fora. Eu não tinha para onde ir. Então... Eu pensei que se eu conseguisse chegar numa cidade maior, em Araguaína, talvez eu conseguisse ajuda. Um hospital público. Alguma coisa. Ela finalmente me olhou. Os olhos verdes cheios de lágrimas.
Mas eu não consegui. Comecei a andar pela estrada. Peguei carona com um caminhoneiro. Ele... A voz dela sumiu. Ela respirou fundo, tentando se controlar. Ele tentou me tocar. Eu pulei do caminhão. Ele foi embora. Me deixou no meio do nada. E eu continuei andando, andando. Até que as dores começaram. Até que eu caí. Até que as cobras vieram. Ela limpou as lágrimas com as costas da mão. E então você apareceu. O silêncio voltou. Mas era diferente agora. Menos pesado, menos desconfiado. Eu respirei fundo. Senti um nó na garganta. Sinto muito, eu disse. E era verdade. Sinto muito por tudo que você passou. Ninguém merece isso. Ela não respondeu. Só olhou para frente de novo. Mas você não está sozinha agora. Eu continuei, a voz firme. Eu vou te levar para o hospital. Vou ficar com você até ter certeza que você e o bebê estão bem. Eu prometo. Ela me olhou de novo. E dessa vez tinha algo diferente nos olhos dela. Não era mais desconfiança. Era esperança. Frágil, cautelosa, mas esperança. Por quê? Ela perguntou baixinho. Por que você está fazendo isso? Você não me conhece. Eu pensei na resposta. Pensei na minha esposa. Pensei nos últimos 7 anos de solidão. Pensei em todas as vezes que eu tinha parado para ajudar alguém, tentando preencher o vazio que vivia dentro de mim. Porque comecei, mas a voz falhou. Respirei fundo. Porque se fosse comigo, eu ia querer que alguém parasse também. Helena ficou em silêncio, mas eu vi uma lágrima descer pelo rosto dela. Obrigada, João Batista, ela sussurrou. Eu só acenei com a cabeça, sem confiar na minha própria voz. Continuamos rodando. O céu escureceu completamente. As estrelas começaram a aparecer, infinitas, brilhantes. A estrada ficou mais escura, iluminada apenas pelos faróis do caminhão. O ar esfriou um pouco, finalmente trazendo alívio. Você tem fome? Perguntei depois de um tempo. Ela pensou. Acenou que sim. Olhei no retrovisor. Tinha um posto de gasolina uns 20 quilômetros à frente. Eu conhecia. Pequeno, mas confiável. Dava para parar, comprar alguma coisa, deixar ela descansar um pouco. Vou parar num posto daqui a pouco. A gente compra alguma coisa. Você precisa comer. Vai precisar de força. Ela concordou, fechando os olhos de novo. Eu dirigi em silêncio, mas agora era um silêncio diferente. Não mais tenso, não mais desconfiado. Era um silêncio de 2 pessoas que tinham começado a se entender, começado a confiar. 2 almas quebradas, perdidas no meio de uma estrada sem fim, tentando chegar em algum lugar, juntas. E enquanto as estrelas brilhavam no céu escuro, enquanto o caminhão seguia firme, cortando a noite, eu olhei de relance para Helena. Ela tinha a mão pousada na barriga, os olhos fechados, o rosto finalmente relaxado. E pela primeira vez em muito tempo, eu não me senti completamente sozinho. Tinha alguém ali, precisando de mim, confiando em mim, e eu não ia decepcionar ela. Não ia, porque algumas promessas não podem ser quebradas. 20 minutos depois, as luzes do posto apareceram no horizonte. Um farol solitário no meio da escuridão. Reduzi a velocidade, liguei a seta, entrei no estacionamento vazio. O posto era simples. Bomba velha, uma lojinha acesa, banheiros ao lado, nenhum outro veículo. Só a gente. Estacionei longe das bombas, perto da sombra de uma árvore grande. Desliguei o motor. O silêncio da noite entrou pela janela. Grilos, vento, nada mais. A gente chegou, eu disse baixo, para não assustar ela. Helena abriu os olhos devagar. Olhou ao redor, desorientada. Onde a gente está? Posto. Vou comprar comida. Você precisa de alguma coisa? Remédio? Água? Ela pensou. Água. E alguma coisa doce. Tô enjoada, mas acho que consigo comer. Certo. Você quer descer? Esticar as pernas? Ir no banheiro? Ela olhou para a porta do caminhão. Depois para a barriga. Depois para mim. Eu não sei se consigo andar. Eu te ajudo. Eu disse, já abrindo a porta do motorista. Desci. Contornei o caminhão. Abri a porta do carona. Helena estava tentando se mexer, mas o corpo não obedecia. Estendi a mão.
Segura em mim. Ela hesitou. Depois pegou minha mão. A mão dela era pequena, gelada, trêmula. Segurei firme, delicadamente, mas firme. Devagar, eu disse. Ela apoiou o peso em mim, descendo do caminhão com dificuldade. Quase caiu. Segurei ela pela cintura. Senti o corpo frágil, o tremor, o esforço que cada movimento exigia. Consegue ficar em pé? Acho que sim. Mas ela vacilou. As pernas não seguravam. Tá bem, eu disse. Vou te levar. Antes que ela pudesse protestar, passei o braço por baixo dos joelhos dela e levantei. Ela soltou um suspiro de surpresa, mas não resistiu. Passou os braços ao redor do meu pescoço. Encostou a cabeça no meu ombro. Desculpa, ela sussurrou. Eu não queria dar trabalho. Você não tá dando trabalho, eu disse, começando a caminhar em direção ao banheiro. Só descansa. Levei ela até a porta do banheiro feminino. Era limpo, pelo menos parecia. Coloquei ela no chão com cuidado. Consegue sozinha? Ela acenou que sim. Eu vou estar aqui fora. Qualquer coisa me chama. Ela entrou. Fechou a porta. Fiquei ali, encostado na parede, olhando para o céu escuro cheio de estrelas. Respirei fundo. Senti o cansaço pesar nos ombros, nas pernas, na alma. O que eu tô fazendo? A pergunta veio do nada. Insistente. Incômoda. Eu devia ter seguido viagem. Devia ter ligado para a polícia, para uma ambulância, e continuado meu caminho. Agora eu tô aqui, no meio da noite, com uma desconhecida grávida, indo para um hospital que ainda está a mais de 100 quilômetros de distância. Mas no fundo, eu sabia a resposta. Eu estava fazendo isso porque, pela primeira vez em 7 anos, eu tinha encontrado alguém que precisava de mim, alguém que dependia de mim, alguém que me fazia sentir que eu ainda servia para alguma coisa. E isso valia qualquer risco. A porta do banheiro se abriu. Helena saiu, apoiada na parede, o rosto um pouco mais limpo, o cabelo molhado. Melhor? Perguntei. Um pouco, ela disse, tentando sorrir. Mas o sorriso não chegou nos olhos. Vou te levar de volta para o caminhão. Depois eu compro a comida. Ela concordou. Levantei ela no colo de novo. Dessa vez, ela não protestou. Só se deixou levar, o corpo pesado de cansaço. Coloquei ela de volta no banco do carona. Ajeitei ela. Peguei uma manta velha que eu tinha na boleia e cobri as pernas dela. Descansa, eu já volto. Ela segurou minha mão antes que eu saísse. João, olhei para ela. Obrigada. Por tudo. Eu apertei a mão dela de leve. A gente tá junto agora. Você não precisa mais agradecer. Soltei a mão dela. Fechei a porta do caminhão. E enquanto eu caminhava em direção à lojinha do posto, eu senti algo estranho no peito. Algo que eu não sentia fazia muito tempo. Propósito. Fim do capítulo 3. A confiança entre João e Helena começou a se formar, mas a estrada ainda é longa e o bebê pode nascer a qualquer momento. O que os aguarda nas próximas horas? Continue no próximo capítulo. Me avise quando quiser o capítulo 4. Aflição crescente. A noite, a chuva e o medo. Continue alongue o próximo 10. 32. Capítulo 4. Aflição crescente. A noite, a chuva e o medo. Entrei na lojinha do posto com as mãos nos bolsos, tentando parecer calmo, mas por dentro eu estava um caco. O lugar era pequeno, prateleiras apertadas, cheiro de café velho misturado com óleo diesel, uma televisão velha pendurada no canto, mostrando algum programa de notícias sem som. Atrás do balcão, um senhor de uns 60 anos, barrigudo, de bigode grisalho, me olhou com aquela curiosidade típica de quem passa a noite inteira sozinho, esperando o cliente. Boa noite, cumprimentei, a voz saindo mais rouca que o normal. Boa noite, meu filho, ele respondeu, apoiando os cotovelos no balcão. Precisando de alguma coisa? Preciso. Água, bastante. Umas 3, 4 garrafas, alguma coisa para comer também. Pão, biscoito, o que tiver. Ele acenou, levantando devagar. Tem pão de queijo assado aqui, ainda tá quente. Biscoito Maria, bolacha recheada, essas coisas. Fruta eu só tenho banana. Me dá o pão de queijo, 2 bananas. E... Olhei as prateleiras. Tem alguma coisa doce? Bala? Chocolate?
Tem barra de chocolate, R$ 2 cada. Me dá 3. Enquanto ele pegava as coisas, eu andei pela loja. Olhei os remédios, analgésico, dipirona. Nada que servisse para uma mulher grávida em trabalho de parto. Olhei os produtos de higiene, toalhas, papel higiênico, sabonete. Moço, chamei, tem alguma toalha limpa, dessas de banho? Ele olhou para mim, curioso. Tenho, mas é cara. R$ 15. Não tem problema, me dá 2. 2? Ele arqueou a sobrancelha. 2. Ele pegou as toalhas, embrulhadas em plástico, e colocou no balcão junto com o resto. Fiquei olhando a pilha de coisas. Água, comida, toalhas, chocolate. Parecia tão pouco, mas era tudo que eu tinha para oferecer. Vai viajar longe? O senhor perguntou, começando a somar tudo numa calculadora velha. Vou para Araguaína. Araguaína. Ele coçou o bigode. Ainda tem uns 120 quilômetros daqui. Estrada tá boa, mas cuidado. Dizem que vai chover essa noite. Meu estômago apertou. Chover? É. Frente fria vindo do sul. Pode cair chuva forte. Ele me olhou sério. Se pegar temporal, para. Não arrisca não. Engoli seco. Chuva. Justamente agora. Vou ter cuidado. Boa viagem, meu filho. Dá R$ 52. Paguei. Peguei as sacolas. Agradeci. Antes de sair, olhei para a televisão. A tela mostrava imagens de tempestade. Raios cortando o céu. Árvores caídas na estrada. A legenda dizia: tempestade atinge região norte de Goiás e sul do Tocantins. Fechei os olhos. Respirei fundo. Por favor, Deus, não agora. Saí da loja. O ar tinha mudado, mais frio, mais úmido. O vento soprava diferente, trazendo um cheiro de terra molhada, mesmo que ainda não tivesse chovido. O céu, antes estrelado, agora estava coberto de nuvens baixas, escuras, pesadas. Voltei para o caminhão. Abri a porta do carona. Helena estava acordada, olhando pela janela, a mão na barriga. Trouxe comida, eu disse, mostrando as sacolas. Pão de queijo, chocolate, banana, água. Ela olhou para as sacolas. Tentou sorrir. Obrigada. Subi no caminhão. Coloquei as sacolas no chão, entre nossos bancos. Peguei uma garrafa de água, abri, estendi para ela. Bebe. Bastante. Ela bebeu. Devagar. Vários goles. Depois parou, ofegante. Peguei o pão de queijo, ainda estava morno, cheirando bem. Dei um para ela. Come. Você precisa de força. Ela pegou. Deu uma mordida pequena. Mastigou devagar. Engoliu com dificuldade. Tá bom? Perguntei. Tá, ela disse. Mas eu via que ela estava forçando. Só tô enjoada. Come o que conseguir. Não força. Ela comeu mais um pouco. Depois parou, devolvendo o pão para mim. Não consigo mais. Tudo bem. Guardei o pão de volta na sacola. Peguei uma barra de chocolate. Tenta isso, é doce, pode ajudar. Ela pegou, abriu, deu uma mordida, fechou os olhos, como se estivesse tentando segurar o enjoo. Helena, eu disse, baixo, se você quiser descansar aqui, a gente pode esperar. Não precisa ir agora. A gente pode dormir um pouco e ir de manhã. Ela abriu os olhos, me olhou. E eu vi medo, medo puro, genuíno. Não, ela disse, a voz firme. Não posso esperar. O bebê tá vindo. Eu sinto, a gente precisa ir. Agora. Eu olhei para a barriga dela, para a mão dela apertada ali, protetora, desesperada. Tá bem, eu disse. A gente vai. Liguei o motor. O ronco grave voltou, preenchendo o silêncio. Coloquei o caminhão de volta na estrada. Os faróis cortaram a escuridão. E nós seguimos, rumo a Araguaína, rumo ao hospital, rumo ao desconhecido. Os primeiros 40 minutos foram tranquilos. A estrada estava boa, vazia, escura. Só nós e o asfalto. Helena tentava dormir, mas eu via que ela não conseguia. O corpo dela se mexia, inquieto, a mão sempre na barriga, o rosto contraído de vez em quando. Eu tentava não olhar muito. Tentava focar na estrada, mas era impossível ignorar. Cada gemido dela, cada respiração ofegante, cada contração silenciosa faziam meu coração disparar. Aguenta, Helena.
a gente tá quase lá, mas a verdade é que ainda faltava muito. Mais de 80 quilômetros. Em condições normais, 1 hora. Mas se ela entrasse em trabalho de parto agora, eu não queria pensar nisso. Foi quando a primeira gota de chuva bateu no para-brisa. Eu olhei para o céu. Escuro, pesado, carregado. Mais gotas. Depois mais. Depois, 1 milhão delas. Em menos de 1 minuto, a chuva virou tempestade. Uma parede de água caiu do céu, violenta, impiedosa. O para-brisa ficou embaçado mesmo com o limpador funcionando no máximo. A visibilidade despencou. Eu mal conseguia ver 5 metros à frente. Merda! Murmurei apertando o volante, diminuindo a velocidade. Helena abriu os olhos assustada. O que foi? Chuva, eu disse tentando manter a voz calma. Chuva forte. Ela olhou pela janela. O mundo lá fora tinha virado água. Água batendo no vidro, água enchendo a estrada, água caindo do céu como se o mundo tivesse acabado. Vai passar, eu disse, mais para mim mesmo do que para ela. Mas não passou. A chuva só aumentou. O vento começou a soprar forte, balançando o caminhão. Raios cortavam o céu, iluminando tudo por um segundo, depois deixando tudo ainda mais escuro. Trovões explodiam, altos, assustadores, fazendo o chão tremer. Eu reduzi ainda mais. 40 quilômetros por hora. 30. 20. A estrada tinha virado um rio. João, a voz de Helena estava tensa. Você tá conseguindo dirigir? Tô. Eu menti. Fica calma. Mas eu não estava calmo. Meu coração batia descompassado. As mãos suavam no volante. Os olhos ardiam de tanto forçar para enxergar na escuridão e na chuva. E foi quando eu senti. O caminhão puxou para a direita. Eu tentei corrigir, mas o volante não obedeceu direito. Pneu. O pneu tinha furado. Não, não agora. Por favor, desacelerei mais ainda. Controlei o caminhão com todo o cuidado do mundo. Procurei um lugar para parar, mas era tudo mato, escuridão, chuva. Não tinha acostamento, não tinha posto, não tinha nada. Parei ali mesmo, na beira da estrada, ligando o pisca-alerta. O silêncio dentro do caminhão era ensurdecedor, mesmo com o barulho da chuva lá fora. O que aconteceu? Helena perguntou, a voz carregada de medo. Pneu furou, eu disse, tentando manter a calma. Eu preciso trocar. Agora? Com essa chuva? Não tem escolha. Ela olhou para mim, os olhos verdes cheios de pânico. Quanto tempo vai demorar? 20 minutos? Meia hora? Depende. João, a voz dela falhou. Eu não tenho meia hora. Meu sangue congelou. O quê? As contrações estão ficando mais fortes, mais perto. Ela levou a mão na barriga, o rosto se contorcendo de dor. O bebê tá vindo. Eu olhei para ela, depois para a chuva lá fora, depois de volta para ela. Pensa, João, pensa. Você consegue aguentar um pouco? Só um pouco? Eu troco o pneu rápido e a gente segue. Ela fechou os olhos, respirou fundo, depois assentiu, mesmo com o corpo inteiro tremendo. Eu tento. Tá bem, fica aqui. Não sai do caminhão. Eu já volto. Abri a porta. A chuva me atingiu como um soco, fria, violenta, encharcando tudo em segundos. Desci. Fui até a traseira do caminhão, tropeçando na lama, escorregando no asfalto molhado. Peguei o macaco, peguei a chave de roda, peguei o estepe. Tudo pesado, tudo molhado, tudo impossível. Mas eu não podia desistir. Comecei a trabalhar, aflito, desesperado. As mãos escorregavam nas ferramentas. A chuva batia no rosto, cegando. O vento empurrava. O frio cortava. Tirei os parafusos, um a um, devagar, rápido. Eu nem sabia mais. Tirei o pneu furado. Coloquei o estepe. Os dedos sangravam. Não sentia mais as mãos. Só fazia, mecanicamente, desesperadamente. E foi quando eu ouvi um grito, vindo de dentro do caminhão. Um grito de dor, de desespero. Helena. Larguei tudo, corri de volta para a cabine, abri a porta. Ela estava dobrada sobre si mesma, as duas mãos na barriga, o rosto vermelho, molhado de suor e lágrimas. João! Ela gritou quando me viu. Tá vindo! O bebê tá vindo! O mundo parou.
A chuva, o vento, tudo, só ela, só o grito dela, só o medo nos olhos dela. Não, eu disse subindo no caminhão, pegando ela pelas mãos. Não agora. Aguenta. Por favor, aguenta mais um pouco. Eu não consigo, ela gritou, chorando. Tá doendo demais, eu não consigo. Olhei ao redor. Caminhão parado, chuva, escuridão, nenhum hospital, nenhuma ajuda, só eu. E ela, e o bebê que estava vindo. Meu coração disparou. O pânico subiu pela garganta, amargo, asfixiante. O que eu faço? O que eu faço? Olhei para Helena, para o rosto dela, para os olhos dela, desesperados, confiando em mim. Respirei fundo. Calma, você consegue, você tem que conseguir. Tá bem, eu disse, segurando as mãos dela, firme. Tá bem, Helena, eu tô aqui. Eu não vou te deixar. A gente vai fazer isso juntos, tá me ouvindo? Juntos. Ela olhou para mim. E no meio de todo aquele medo, de toda aquela dor, eu vi uma centelha. Confiança. Ela confiava em mim, e eu não podia falhar. Deita no banco, eu disse, tentando parecer seguro, mesmo com o coração explodindo. Devagar, eu vou te ajudar. Ela obedeceu. Eu ajudei ela a se deitar, inclinando o banco para trás o máximo que dava. Peguei as toalhas que eu tinha comprado no posto. Abri elas, coloquei embaixo dela. Respira. Eu disse, segurando a mão dela. Respira fundo. Comigo. Inspira. Expira. Ela tentou. O corpo inteiro tremia. Outra contração. Ela gritou. Apertou minha mão com uma força que eu não imaginava que ela tinha. Tá tudo bem. Eu repetia como um mantra. Tá tudo bem. Você é forte. Você consegue. Lá fora, a chuva continuava. Os raios cortavam o céu. Os trovões explodiam. E ali dentro, no meio daquela tempestade, entre o medo e a esperança, entre a vida e a morte, eu segurei a mão de Helena e rezei. Rezei como nunca tinha rezado na vida. Para que tudo desse certo, para que o bebê nascesse bem, para que Helena sobrevivesse, para que de alguma forma a gente conseguisse atravessar aquela noite juntos. Fim do capítulo 4. A tempestade chegou, o pneu furou, e o bebê está prestes a nascer dentro do caminhão. João precisará de toda a sua coragem para enfrentar o momento mais difícil de sua vida. O que acontecerá a seguir? Me avise quando quiser o capítulo 5, Memórias e Feridas. O passado que nunca foi embora. Continue, alongue o próximo 10:34. Capítulo 5, Memórias e Feridas. O passado que nunca foi embora. Eu nunca tinha visto um bebê nascer. Nunca. Minha esposa e eu, a gente tinha tentado. Tentado muito, mas nunca aconteceu. Os médicos disseram que era difícil, quase impossível. A gente tentou tratamentos, gastou o que tinha e o que não tinha, mas nada funcionou. Ela queria tanto. Eu lembro do olhar dela quando passava perto de uma criança na rua, do jeito que ela parava, sorria, acenava, do silêncio pesado quando voltávamos para casa, do choro escondido no banheiro que ela achava que eu não ouvia, mas eu ouvia, sempre ouvi, e doía. Doía demais saber que eu não podia dar aquilo para ela, que a gente nunca ia ter uma família, que a casa ia continuar vazia, silenciosa, sem o barulho de passos pequenos, sem risada de criança, sem vida. Eu tentei compensar de outras formas. Trabalhava mais, trazia presentes, levava ela para passear, mas nada preenchia aquele vazio, aquele buraco que crescia devagar entre nós, silencioso, invisível, mas real. E então ela adoeceu. Rápido demais, cruel demais. Quando os médicos descobriram, já era tarde. Eles disseram 6 meses. Ela viveu 4. Eu estava na estrada quando aconteceu, levando uma carga para Cuiabá. Ela tinha insistido que eu fosse. Disse que estava bem, que eu precisava trabalhar, que não podia ficar parado. Eu fui, contra minha vontade, mas fui. Na segunda noite, meu cunhado ligou. Eu ainda lembro da voz dele, quebrada, tremendo. João, ela se foi. Desculpa, a gente tentou te ligar antes, mas foi rápido demais. Eu parei o caminhão no acostamento, desliguei o telefone e fiquei ali, parado, olhando para a estrada vazia à frente. Não chorei,
Não consegui. Só fiquei ali, sentindo o mundo desabar em câmera lenta. Dirigi de volta, 12 horas direto, sem parar, sem comer, sem dormir, só dirigindo, com o peito esmagado, a garganta fechada, os olhos secos. Cheguei em casa, a casa que a gente tinha comprado junto, a casa que devia estar cheia de vida, de risadas, de futuro, mas estava vazia, fria, morta. Eu entrei, sentei no sofá e finalmente chorei. Chorei até não ter mais lágrimas. Chorei até a dor virar ódio. Ódio de mim, ódio do mundo, ódio de Deus. Por que eu não estava aqui? Por que eu deixei ela sozinha? Por que eu não fiquei? Por quê? As perguntas nunca foram embora. Ficaram comigo, dia e noite, na estrada, em casa, nos sonhos, nos pesadelos. Eu me culpei. Me culpo até hoje, porque eu devia ter ficado, devia ter estado lá, devia ter segurado a mão dela, devia ter dito adeus, mas eu não estava, e isso me corrói por dentro todo dia. Depois do enterro, eu vendi a casa, vendi tudo, voltei para a estrada, para fugir, para não ter que olhar para aquele vazio, para não ter que lembrar. Mas a estrada não apaga a memória, só adia. E toda vez que eu parava, toda vez que o silêncio voltava, ela voltava também. O sorriso dela, a voz dela, o cheiro dela, a ausência dela. E agora, 7 anos depois, eu estava aqui, no meio de uma tempestade, com uma mulher que eu mal conhecia, tentando fazer o que eu nunca consegui fazer com a mulher que eu amava. Trazer vida ao mundo. Helena gritou de novo. O corpo inteiro se contraindo, os dedos enterrados no estofamento do banco, o rosto vermelho, molhado de suor e lágrimas. João, não aguento mais. Aguenta, eu disse segurando a mão dela, mesmo com ela esmagando meus dedos. Só mais um pouco. Você tá quase lá. Mas eu não sabia. Eu não sabia de nada. Eu não era médico. Não era enfermeiro. Não era nada. Era só um caminhoneiro quebrado tentando salvar alguém porque não tinha conseguido salvar a única pessoa que importava. Ajuda ela. Por favor, ajuda ela. A voz da minha esposa ecoou na minha cabeça, suave, calma, do jeito que ela sempre era nos momentos difíceis. Você consegue, João. Você sempre foi mais forte do que imagina. Fechei os olhos. Respirei fundo. Abri os olhos de novo. Foco. Eu precisava focar. Helena, eu disse firme, me olha, me olha. Ela abriu os olhos, verdes, desesperados, mas olhando para mim. Você precisa fazer força, eu disse, tentando lembrar de tudo que eu já tinha visto em filme, em televisão, em qualquer lugar. Quando vier a próxima contração, você faz força. Empurra, entendeu? Eu não consigo. Consegue. Você é forte. Eu vi. Você andou quilômetros sozinha, sobreviveu às cobras, aguentou até aqui. Você consegue. Ela olhou para mim e alguma coisa mudou nos olhos dela. Uma determinação, uma força que vinha de algum lugar profundo. Tá bem, ela sussurrou. Tá bem. Eu desci do banco do motorista, contornei, abri a porta do carona de novo. A chuva me encharcou em segundos, mas eu não me importei. Posicionei as toalhas. Respirei fundo. Quando vier, você avisa e faz força. Helena acenou, o corpo inteiro tenso, esperando. E então veio. Agora! Ela gritou. Força! Eu gritei de volta. Força, Helena! Ela empurrou. O grito ecoou dentro do caminhão, misturando com o barulho da chuva, dos trovões, do vento. Eu vi. A cabeça. Pequena, escura, molhada. Meu coração parou. Meu Deus! Tá vindo! Eu gritei. Tá vindo, Helena! Continua! Ela gemeu, chorou, mas não parou. Empurrou com tudo que tinha, e de repente, num movimento rápido, molhado, assustador, o bebê nasceu. Caiu nas minhas mãos. Pequeno, molhado, silencioso, silencioso. Meu sangue gelou. Por que ele não tá chorando? Helena gritou, tentando se levantar. Por que ele não tá chorando? Eu olhei pro bebê, pro rostinho roxo, pros olhos fechados, pros lábios azulados. Não, não, não. João, Helena gritava, faz alguma coisa. Minha mente entrou em pânico, desespero, medo.
O que eu faço? O que eu faço? E então eu lembrei alguma coisa que eu tinha lido, visto, ouvido em algum lugar. Limpar as vias respiratórias. Virei o bebê de lado, com cuidado, tremendo. Passei o dedo na boquinha. Tirei líquido, muco, qualquer coisa que tivesse bloqueando. Nada. Ainda silencioso. Por favor, por favor. Segurei o bebê com uma mão. Com a outra, fiz movimentos circulares suaves nas costas, massageando, estimulando. Vamos, eu sussurrei, a voz falhando. Vamos, pequeno, respira, respira. Helena chorava, soluçava, rezava. Eu continuei, massageando, rezando também. Por favor, Deus, não tira isso dela, não deixa ela perder o filho. Não de novo, não mais uma perda. E então, um suspiro, pequeno, fraco, mas um suspiro, seguido de outro, e então, um choro, alto, forte, vivo, o choro mais bonito que eu já tinha ouvido na vida. Ele tá chorando, eu gritei, rindo e chorando ao mesmo tempo. Ele tá vivo, Helena, ele tá vivo. Helena desabou, soluçou, estendeu os braços. Me dá ele, por favor, me dá meu filho. Enrolei o bebê numa toalha limpa, com todo o cuidado do mundo. Coloquei ele nos braços dela. Ela segurou, apertou contra o peito, beijou a testinha molhada. Meu filho, ela sussurrou, chorando. Meu filho. O bebê continuou chorando, forte, saudável, vivo. Eu me apoiei na porta do caminhão. As pernas falharam. Sentei ali mesmo, no chão molhado, embaixo da chuva, tremendo, chorando, rindo. Olhei para o céu, para os raios, para a tempestade e agradeci. Agradeci com tudo que eu tinha. A chuva começou a diminuir, devagar, as nuvens se abrindo, a tempestade passando. Eu subi de volta no caminhão, fechei a porta, olhei para Helena. Ela estava deitada, segurando o bebê contra o peito, os olhos fechados, um sorriso fraco nos lábios. É um menino, ela sussurrou, sem abrir os olhos. Um menino, eu repeti, sentindo o peso daquelas palavras. Eu vou chamar ele de João, ela disse, abrindo os olhos e me olhando. Por você. Meu peito apertou, as lágrimas voltaram. Helena, você não precisa. Eu quero, ela disse, firme. Você salvou a vida dele e a minha. Ele vai carregar seu nome para eu nunca esquecer. Eu não consegui falar, só acenar. Olhei para o bebê, para o João pequeno, dormindo tranquilo nos braços da mãe. E algo dentro de mim quebrou. Quebrou e curou ao mesmo tempo. Eu lembrei da minha esposa, do filho que a gente nunca teve, da vida que nunca vivemos. E senti ela ali, naquele caminhão, naquele momento, senti ela sorrindo, orgulhosa. Você conseguiu, João. Você conseguiu. Encostei a cabeça no volante, fechei os olhos e pela primeira vez em 7 anos, eu me perdoei. Terminei de trocar o pneu meia hora depois, molhado, cansado, exausto, mas aliviado. Subi de volta no caminhão. Helena estava dormindo. O bebê também. Quietinhos, em paz. Liguei o motor, devagar, para não acordar eles. Coloquei o caminhão de volta na estrada. A chuva tinha parado completamente. O céu começava a clarear. Um tom de azul escuro anunciando o amanhecer. Eu dirigi em silêncio, olhando para a estrada, pensando na minha esposa, no que ela diria, no que ela sentiria, pensando em Helena, no bebê, na jornada, pensando em mim, no homem que eu era, no homem que eu tinha me tornado. A estrada seguia, sempre segue. Mas agora, pela primeira vez em muito tempo, eu não estava fugindo. Eu estava indo para algum lugar, com propósito, com significado. Eu olhei no retrovisor, para o reflexo dos meus olhos, cansados, vermelhos, mas vivos, e sorri. Um sorriso pequeno, fraco, mas real. Porque às vezes a gente precisa salvar alguém para se salvar também. E era isso que tinha acontecido. Naquela noite, naquela tempestade, naquela estrada. Eu tinha salvado Helena, mas ela tinha me salvado também. Fim do capítulo 5. João enfrentou seus demônios do passado enquanto trazia nova vida ao mundo, mas a jornada ainda não acabou. O que os aguarda quando chegarem ao hospital?
Me avise quando quiser o capítulo 6, virada decisiva. A escolha que muda tudo. Tu continue alongue o próximo 10:36. Capítulo 6, virada decisiva. A escolha que muda tudo. A claridade da manhã começava a pintar o horizonte quando as primeiras luzes de Araguaína apareceram ao longe. Eu tinha dirigido sem parar, devagar, com cuidado. Cada buraco na estrada me fazia tremer. Cada curva era feita com delicadeza, como se o caminhão carregasse cristal, porque, de certa forma, carregava. Carregava duas vidas preciosas que dependiam de mim. Helena acordou quando o sol nasceu. Os primeiros raios dourados entrando pela janela, iluminando o rosto dela. Ela piscou devagar, desorientada, depois olhou para baixo, para o bebê ainda nos braços dela, enrolado na toalha. A gente chegou? Ela perguntou, a voz rouca de cansaço. Quase, respondi apontando para as luzes da cidade à frente. Mais uns 10 minutos. Como você tá? Ela tentou se mexer. Fez uma careta de dor. Doendo. Muito. Mas eu tô viva. Ele tá vivo. Olhou para o bebê com um amor tão intenso que doeu ver. A gente tá vivo. Graças a Deus, eu disse, e era verdade. O bebê se mexeu. Fez um barulhinho. Abriu os olhinhos por um segundo, depois fechou de novo. Helena sorriu. Aquele sorriso cansado, quebrado, mas genuíno. Ele é tão pequeno, ela sussurrou. Tão frágil, mas é forte, eu disse. Sobreviveu a tudo isso. É um guerreiro. Ela olhou para mim, os olhos verdes brilhando. Igual ao padrinho dele. Eu engoli seco. Não sabia o que dizer. Só acenar e focar na estrada. Entramos em Araguaína, a cidade acordando devagar, comércio ainda fechado, ruas vazias, alguns carros começando a circular, trabalhadores indo para o serviço. Eu conhecia a cidade. Já tinha passado por ali dezenas de vezes. Sabia onde ficava o hospital público. Peguei a direção. Ruas largas, avenidas, sinalização. 10 minutos depois, eu vi o prédio. Grande, branco, com uma cruz vermelha no topo e uma placa. Hospital Regional de Araguaína. Chegamos, eu disse, sentindo um alívio imenso tomar conta do peito. Estacionei na entrada da emergência. Desliguei o motor. Desci correndo. Contornei o caminhão. Abri a porta do carona. Consegue andar? Helena tentou se levantar. As pernas falharam. Ela caiu de volta no banco, gemendo de dor. Não, ela sussurrou. Desculpa. Eu não consigo. Não precisa pedir desculpa. Eu te levo. Passei os braços por debaixo dela com cuidado. Ela segurou o bebê firme contra o peito. Levantei. Ela era leve demais, frágil demais. O corpo dela tremendo de exaustão, febre, dor. Corri para a entrada. As portas automáticas se abriram. O cheiro de hospital me atingiu. Álcool, remédio, limpeza. Alguém! Eu gritei. Preciso de ajuda. Uma enfermeira apareceu correndo, jovem, morena. Os olhos se arregalaram quando viu Helena nos meus braços, o bebê enrolado na toalha. Meu Deus, o que aconteceu? Ela teve o bebê, eu disse ofegante. No caminhão, na estrada, ela precisa de atendimento. Agora! A enfermeira gritou alguma coisa. Mais gente apareceu. Médicos, enfermeiros. Uma maca foi trazida correndo. Coloca ela aqui, a enfermeira disse. Coloquei Helena na maca. Com cuidado. Ela não largou o bebê. Segurou firme, mesmo fraca. E o bebê? Um médico perguntou, já examinando Helena rapidamente. Ele nasceu onde? No caminhão, eu repeti. Umas 2 horas atrás, mais ou menos. Ele chorou quando nasceu? Não no começo. Mas depois sim, eu limpei as vias, massageei as costas. Ele começou a respirar. O médico me olhou com respeito. Você fez certo, salvou a vida dele. Antes que eu pudesse responder, eles começaram a empurrar a maca. Rápido, corredor adentro. Helena estendeu a mão para mim, os olhos desesperados. João, não me deixa, por favor. Eu segurei a mão dela, caminhei ao lado da maca. Eu tô aqui. Eu não vou a lugar nenhum. O senhor é o pai? A enfermeira perguntou, olhando para mim. Eu hesitei.
Ia dizer que não, que eu era só um estranho, um caminhoneiro que tinha parado para ajudar. Mas Helena apertou minha mão, olhou para mim e sussurrou: "É, ele é." A enfermeira acenou, não questionou. E naquele momento, naquela mentira que virou verdade, eu entendi. Eu era, de alguma forma, eu era. Eles levaram Helena para uma sala, tiraram o bebê dos braços dela para examinar. Ela chorou, implorou, mas eles disseram que era necessário, que precisavam ver se ele estava bem, pesar, medir, limpar. Eu fiquei ao lado dela, segurando a mão dela, enquanto os médicos trabalhavam, fizeram exames, tiraram sangue, limparam ela, cuidaram dela, o tempo todo conversando em termos médicos que eu não entendia. "Ela tá bem?" Perguntei para o médico, um senhor de uns 50 anos, grisalho, de óculos. Ele me olhou sério. "Ela teve sorte, muita sorte. Perdeu sangue, mas não o suficiente para ser crítico. Tá desidratada, exausta, com alguns ferimentos leves. Mas vai se recuperar." Eu soltei o ar que nem sabia que estava segurando. "E o bebê?" "Saudável, peso bom, 2,8 kg. Prematuro de algumas semanas, mas nada preocupante. Pulmões funcionando bem, reflexos normais." Ele colocou a mão no meu ombro. "Você fez um trabalho incrível, sério. Sem você, ela e o bebê não estariam aqui." Eu não soube o que dizer, só acenar, a garganta fechada. Eles trouxeram o bebê de volta, limpinho, enroladinho num coeiro branco. Colocaram nos braços de Helena. Ela chorou, beijou a testinha dele, sussurrou palavras baixas, só para ele. Eu fiquei ali, de pé, ao lado da cama, observando, sentindo algo estranho no peito, uma mistura de alegria, tristeza, gratidão, dor. Tudo ao mesmo tempo. "Obrigada," Helena disse de repente, olhando para mim. "Por tudo, por ter parado, por ter me salvado, por ter ficado. Obrigada." "Você não precisa agradecer," eu disse, sentando na cadeira ao lado da cama. "Preciso." Ela olhou para o bebê, depois para mim de novo. "Você não tinha obrigação de fazer nada disso. Podia ter seguido viagem, deixado eu lá, mas você não fez isso. Você arriscou sua vida e salvou a minha." Eu olhei para o chão. Não conseguia encarar os olhos dela. "Eu não podia deixar você lá. Não podia." "Por quê?" A pergunta ficou no ar. Pesada, importante. Respirei fundo. Levantei os olhos. "Porque eu já perdi alguém. Alguém muito importante. E eu não estava lá quando ela precisou de mim." A voz falhou. "Eu não estava lá. E isso me destruiu. Então quando eu vi você, quando eu vi alguém precisando de ajuda de novo, eu não podia passar reto. Eu não podia. Porque talvez ajudando você, eu pudesse me perdoar também." O silêncio preencheu a sala. Helena me olhava, os olhos brilhando de lágrimas. "Como ela se chamava?" "Maria," eu disse, e o nome doeu saindo. "Maria Clara. Ela teria orgulho de você." Eu fechei os olhos, senti as lágrimas escorrerem. Não tentei esconder. "Eu espero que sim." Helena estendeu a mão. Peguei. Ela apertou, fraca, mas firme. "Ela teria. Tenho certeza." Ficamos assim, em silêncio. Só o barulho do hospital ao redor. Passos, vozes, máquinas apitando. E pela primeira vez em muito tempo, eu me senti completo. Uma hora depois, a enfermeira voltou, com papéis. "Precisamos registrar o bebê," ela disse com uma prancheta na mão. "Nome da mãe?" "Helena. Helena Aparecida dos Santos." "E o nome do bebê?" Helena olhou para mim, sorriu. "João. João Batista dos Santos." A enfermeira anotou. Depois olhou para mim. "E o senhor?" "Pai." Eu ia dizer que não. Ia explicar. Ia contar a verdade. Mas Helena falou antes. "Sim, ele é o pai." A enfermeira me olhou, esperando. Eu olhei para Helena, para o bebê, para mim mesmo refletido na janela da sala, e tomei a decisão. A decisão que mudaria tudo. "João Batista da Silva," eu disse, dando meu nome completo. "Caminhoneiro, 38 anos. A enfermeira anotou tudo. Depois entregou os papéis para Helena assinar. Ela assinou, com mão trêmula, mas assinou. E de repente, oficialmente, eu era pai.
Não por sangue, não por biologia, mas por escolha, por amor. A enfermeira saiu. Ficamos sozinhos de novo. Por que você fez isso? Helena perguntou baixinho. Porque eu comecei, mas as palavras não vinham. Porque eu não quero que ele cresça sem pai. Eu não quero que você fique sozinha. Eu não quero... Respirei fundo. Eu não quero mais fugir. Helena chorou. Sorriu, balançou a cabeça. Você é louco. Sou, eu admiti. Completamente louco. Você nem me conhece. Eu sei. Você não deve nada para mim. Eu sei. Então por quê? Eu olhei para ela. Para os olhos verdes, para o rosto cansado, para o bebê nos braços dela. Porque talvez essa seja a segunda chance que Deus está me dando. E eu não vou desperdiçar. Helena estendeu a mão de novo. Segurei. Obrigada. Ela sussurrou. Não, obrigado você. E ali, naquela sala de hospital, naquela manhã de sol nascendo, com o bebê dormindo tranquilo, eu senti. Senti que minha vida tinha mudado. Completamente. Irreversivelmente. E pela primeira vez em 7 anos, eu tinha certeza que tinha feito a escolha certa. No final da tarde, Helena dormiu, exausta. Finalmente em paz. Eu saí do quarto. Caminhei pelos corredores do hospital. Cheguei na saída. Olhei para o céu. Azul. Limpo. Sem nuvens. Peguei o celular. Liguei para o meu patrão. Expliquei tudo. Disse que eu precisava de uns dias. Ele resmungou, mas concordou. Desliguei. Respirei fundo. Olhei para o caminhão estacionado lá fora. Velho. Cansado. Cheio de histórias. E sorri. Porque agora eu tinha uma nova história para contar. A história de como eu tinha encontrado uma família no lugar mais improvável. No meio de uma estrada, no meio de uma tempestade, no meio do nada, e tinha se tornado tudo. Fim do capítulo 6. João tomou a decisão mais importante de sua vida, assumir o papel de pai. Mas o que vem depois? Como será construir essa nova família? Me avise quando quiser o capítulo 7. Travessia final, entre o medo e o alívio. Continue e alongue o próximo 10:38. Capítulo 7. Travessia final. Entre o medo e o alívio. Os 3 dias seguintes foram os mais longos da minha vida e os mais importantes. Helena ficou internada. Os médicos queriam observar ela e o bebê. Ter certeza que estava tudo bem, que não havia infecção, que a recuperação ia ser completa. Eu não saí de perto, nem para comer direito, nem para dormir. Passava as noites numa cadeira desconfortável ao lado da cama dela. Dormia aos pedaços. Acordava com qualquer barulho, qualquer gemido, qualquer choro do bebê. Sempre pronto, sempre alerta. No primeiro dia, Helena teve febre, alta. Os médicos ficaram preocupados. Disseram que era comum, mas que precisavam monitorar. Aplicaram antibióticos, trocaram soros. E eu fiquei ali, segurando a mão dela, vendo ela suar, tremer, gemer de dor. Eu vou ficar bem, ela sussurrou, mesmo com os lábios rachados e a voz fraca. Não se preocupa, mas eu me preocupava. Claro que me preocupava. Porque agora ela não era mais uma desconhecida. Agora ela era família. No segundo dia, a febre baixou. Helena conseguiu comer alguma coisa. Sopa, pão, suco, ainda fraca, mas melhorando. Os médicos ficaram satisfeitos. Disseram que ela era forte, que ia se recuperar rápido. O bebê, o pequeno João, mamava bem, chorava pouco, dormia muito. Os enfermeiros diziam que ele era tranquilo, saudável, um bebê exemplar. Eu olhava para ele e não conseguia acreditar. Que eu tinha ajudado a trazer aquela vida ao mundo. Que ele carregava meu nome, que de alguma forma ele era meu. No terceiro dia, eu precisei sair, resolver as coisas, pensar no futuro. Eu vou voltar, eu disse para Helena, que estava sentada na cama, amamentando o bebê. Só vou dar uma volta, ver umas coisas. Ela me olhou, preocupada. Você vai voltar mesmo? A pergunta me atingiu como um soco. Claro que vou. Por que você acha que eu não voltaria? Ela desviou o olhar. Porque ninguém nunca fica. Todo mundo vai embora. Eu me ajoelhei ao lado da cama, segurei a mão dela. Eu não sou todo mundo. Eu prometi que ia ficar. E eu não quebro promessas. Ela olhou para mim.
os olhos verdes cheios de dúvida, mas também de esperança. Promete? Prometo. Ela assentiu. Apertou minha mão. Tá bem, eu acredito em você. Saí do hospital. O sol batia forte. Araguaína estava movimentada. Carros, gente, comércio aberto. A vida acontecendo normalmente enquanto a minha tinha virado de cabeça para baixo. Caminhei pelas ruas, pensando, planejando. Eu tinha economias. Não muito, mas tinha. Dava para sobreviver alguns meses sem trabalhar. Mas depois, o que eu ia fazer? Voltar para a estrada? Deixar Helena e o bebê para trás? Não, não podia ser assim. Eu precisava de um plano. Precisava de estabilidade. Precisava de uma casa. Parei numa imobiliária. Entrei. Uma moça jovem me recebeu com um sorriso. Bom dia, posso ajudar? Tô procurando um lugar para alugar, eu disse. Alguma coisa simples, 2 quartos, cozinha, banheiro, nada muito caro. Aqui em Araguaína mesmo? Sim, ela digitou no computador. Mostrou algumas opções. Casas pequenas, bairros afastados, aluguel barato. Posso ver essa aqui? Apontei para uma. 2 quartos, quintal, perto de um posto de saúde. Claro, quer marcar uma visita? Quero. Hoje se der. Ela ligou. Marcou para dali a 2 horas. Saí da imobiliária. Andei mais um pouco. Entrei numa loja de bebê. Fiquei perdido no meio de tanta coisa. Berço, carrinho, roupas minúsculas, fraldas, mamadeiras. Uma vendedora se aproximou. Precisa de ajuda? Preciso, eu admiti. Eu vou precisar de tudo, mas não sei nem por onde começar. Ela sorriu. Aquele sorriso gentil de quem já tinha visto muitos pais de primeira viagem perdidos. Primeiro bebê? É. Menino ou menina? Menino. Que lindo. E quanto tempo ele tem? 3 dias. Nossa, novinho, ele já está em casa? Não, ainda está no hospital, mas vai sair logo, e eu quero ter tudo pronto. Ela me guiou pela loja, explicou cada coisa. Berço desmontável, carrinho leve, roupinhas de algodão, fraldas descartáveis, pomada, sabonete neutro, mamadeira, chupeta. Eu comprei tudo, sem pensar no preço, só querendo ter certeza que o pequeno João teria o que precisava. A vendedora embrulhou tudo. Chamou um rapaz para me ajudar a carregar para o caminhão. Parabéns, viu? Ela disse quando eu ia saindo. Seu filho tem sorte de ter um pai tão dedicado. Eu sorri, agradeci e senti o peito apertado. Pai. Ainda era estranho ouvir isso, mas ao mesmo tempo era bom. Fui ver a casa, pequena, simples, paredes brancas, piso frio, 2 janelas grandes que deixavam o sol entrar, um quintal com grama crescida e uma mangueira velha. Não era muito, mas era suficiente. Eu pego. Eu disse para a dona da casa, uma senhora de uns 70 anos, baixinha, simpática. O senhor tem certeza? Não quer pensar um pouco? Não, eu tenho certeza. Ela me olhou com curiosidade. O senhor é daqui de Araguaína? Não, sou de Goiânia, mas vou morar aqui agora. Família? É, minha esposa acabou de ter bebê. A gente está começando de novo. A mentira saiu natural. E nem parecia mentira. Parecia verdade. Ela sorriu. Que lindo. Deus abençoe vocês. Quando querem entrar? Amanhã, se der. Dá sim. Vou limpar a casa hoje mesmo. Amanhã cedo as chaves estão prontas. Assinei o contrato. Paguei o primeiro mês adiantado. Saí dali com as chaves na mão. Uma casa. Eu tinha uma casa agora. Não para mim. Para nós. Voltei para o hospital no final da tarde, com sacolas, caixas, esperança. Helena estava acordada, sentada na cama, o bebê dormindo no berço ao lado. Você demorou, ela disse, mas estava sorrindo. Desculpa, tive que resolver umas coisas. E que coisas? Sentei na cadeira ao lado da cama. Respirei fundo. Helena, eu aluguei uma casa. Ela piscou, confusa. Como assim? Uma casa? Aqui em Araguaína. 2 quartos, quintal, perto do posto de saúde. Segurei a mão dela. Para nós. Para você, para o João e para mim. O silêncio tomou conta do quarto. Helena me olhava, os olhos arregalados, a boca entreaberta, sem palavras. Você fez isso?
Ela finalmente conseguiu dizer. Fiz, e comprei umas coisas também. Para ele. Berço. Roupas, fraldas, tudo o que ele vai precisar. As lágrimas começaram a descer pelo rosto dela. João, por quê? Por que você está fazendo isso tudo? Eu apertei a mão dela. Porque eu cansei de viver sozinho. Cansei de fugir. Cansei de não ter motivo para acordar de manhã. Olhei para o bebê dormindo. E agora eu tenho você, tenho ele, tenho uma razão para ficar. E eu não vou desperdiçar isso. Helena soluçou. Cobriu o rosto com as mãos, os ombros tremendo. Eu levantei, sentei na beira da cama. Abracei ela, deixei ela chorar no meu ombro. Eu não mereço isso, ela sussurrou entre soluços. Eu não mereço você. Você merece sim. Você e o João merecem tudo. Merecem uma casa, uma família, uma vida digna. Afastei ela devagar, olhando nos olhos dela. E eu vou dar isso para vocês. Eu prometo. Ela me olhou e pela primeira vez eu vi. Não era mais desconfiança, não era mais medo, era confiança, era amor, era gratidão. Obrigada, ela sussurrou. Obrigada por me salvar. Por nos salvar. A gente se salvou, eu disse. Um ao outro. Ela sorriu. Aquele sorriso quebrado, cansado, mas genuíno. E me abraçou de novo. No dia seguinte, Helena recebeu alta. Os médicos fizeram os últimos exames. Tudo bem, saudável, recuperada. O bebê também, peso bom, mamando bem, pronto para ir para casa. Vesti o pequeno João com uma das roupinhas que eu tinha comprado, macacão azul claro, touca, meia. Ele ficou um pacotinho perfeito, pequeno, frágil, lindo. Helena se vestiu com roupas que eu tinha comprado para ela também. Calça de moletom, blusa larga, nada chique, mas limpo, confortável. Como eu tô? Ela perguntou, insegura. Linda, eu disse. E era verdade. Ela sorriu. Pegou o bebê no colo. Eu peguei as sacolas. Saímos do hospital. O sol brilhava forte, o céu azul, sem nuvens. Um dia perfeito. Ajudei Helena a subir no caminhão. Coloquei ela com cuidado. Prendi o cinto. Ajeitei o bebê nos braços dela. Confortável? Tá bom. Subi do outro lado. Liguei o motor. O ronco familiar me acalmou. Saí do estacionamento, devagar, com todo cuidado. Dirigi pelas ruas de Araguaína até chegar na casa. Estacionei na frente. Desliguei o motor. Chegamos, eu disse. Helena olhou para a casinha simples, para o portão de ferro, para a janela com cortina branca. É aqui? É. Ela ficou em silêncio. Só olhando. Você não gostou? Perguntei preocupado. Ela virou para mim, os olhos cheios de lágrimas. Eu amei. Desci. Abri a porta dela. Ajudei ela a descer. Segurei ela pela cintura enquanto ela segurava o bebê. Abri o portão. Caminhamos pelo quintal. Subi os 3 degraus da entrada. Coloquei a chave na fechadura. Abri a porta. A casa estava limpa, cheirando a desinfetante. A dona tinha cumprido a promessa. As janelas abertas deixavam o sol entrar. O berço que eu tinha comprado estava montado no quarto menor. As roupinhas guardadas, as fraldas empilhadas. Helena entrou devagar, olhando tudo, tocando as paredes, as cortinas, a mesa da cozinha. É nosso? Ela perguntou, a voz falhando. Isso tudo é nosso? É, eu disse. Nosso. Ela desabou, sentou no chão, abraçou o bebê e chorou. Chorou de alívio, de gratidão, de felicidade. Eu sentei ao lado dela, abracei os dois, e ali, no chão daquela casa simples, os 3 juntos, eu senti que finalmente tinha chegado em casa. Depois de 7 anos perdido na estrada, eu tinha encontrado o meu lugar. Fim do capítulo 7. João, Helena e o pequeno João encontraram um lar. Mas como será construir essa nova vida? O que o futuro reserva para essa família improvável? Me avise quando quiser. O capítulo 8. Novo caminho. Quando a estrada deixa de ser fuga. Continue a longue o próximo 10:40. Capítulo 8. Novo caminho. Quando a estrada deixa de ser fuga. 3 meses depois. Acordei com o choro do bebê. Não era um choro desesperado. Só aquele choro manhoso de quem está com fome, pedindo atenção.
Abri os olhos devagar. A claridade do dia já entrava pela janela do quarto. Devia ser umas 6 da manhã. Me levantei, coloquei uma camiseta, caminhei até o quarto do lado. O pequeno João estava no berço, esperneando, o rostinho vermelho, a boquinha procurando o peito. Peguei ele no colo. Ele se acalmou um pouco, mas continuou choramingando. Tá com fome, né, meu filho? Sussurrei, balançando ele devagar. Vamos acordar a mamãe. Caminhei até o quarto maior. Helena estava dormindo, deitada de lado, o cabelo espalhado no travesseiro, a respiração tranquila. Ela tinha dormido pouco essa noite. O bebê tinha acordado 3 vezes. Cada vez, ela se levantou, mamou ele, ninou, voltou a dormir. Eu me sentia culpado por não poder ajudar mais, mas fazia o que podia. Trocava fraldas, ninava quando ela precisava descansar. Cozinhava, limpava, fazia compras. Aprendi tudo isso nos últimos 3 meses. Como ser pai, como ser companheiro, como ser família. Helena, chamei baixinho, tocando o ombro dela. Ele tá com fome. Ela abriu os olhos devagar. Sorriu quando viu o bebê nos meus braços. Dá ele aqui. Passei o pequeno João para ela. Ele se agarrou no peito dela, mamando com vontade. Helena acariciou a cabecinha dele, aquele gesto automático, cheio de amor. Você dormiu bem? Perguntei, sentando na beira da cama. Mais ou menos. Ele acordou muito. Eu sei, ouvi. Queria ter ajudado mais. Você já ajuda demais. Ela me olhou. Não sei o que eu faria sem você. Eu sorri. Acariciei o cabelo dela. Café tá pronto. Fiz pão na chapa. Café com leite, do jeito que você gosta. Você é perfeito, sabia? Longe disso. Levantei. Mas tô tentando. Depois do café, coloquei o pequeno João no carrinho. Helena tinha consulta no posto de saúde. Acompanhamento pós-parto, vacina para o bebê. Eu sempre ia junto. Caminhamos pelas ruas de Araguaína. O dia estava bonito, sol suave, vento fresco. A cidade tinha se tornado familiar. Eu conhecia os vizinhos, cumprimentava o dono da padaria, conversava com o senhor da banca de jornal. Não era mais só um lugar de passagem. Era minha cidade. Chegamos no posto, sala de espera cheia, mães com bebês, crianças correndo, o cheiro de álcool e vacina no ar. Sentamos, esperamos nossa vez. Uma senhora sentada ao lado olhou para o pequeno João, dormindo tranquilo no carrinho. Que bebê lindo, ela disse, sorrindo. Quantos meses? 3, Helena respondeu orgulhosa. E já tá tão gordinho. Tá comendo bem, né? Tá, só mama no peito. A senhora olhou para mim. E o pai aqui ajuda? Helena me olhou, sorriu. Ajuda muito. É um pai maravilhoso. Eu senti o peito aquecer. Ainda era estranho ouvir isso, mas a cada dia que passava, ficava mais natural, mais verdadeiro. Pai. Eu era pai agora. Não por acidente, não por obrigação, por escolha. Depois da consulta, caminhamos até a praça. Sentamos num banco à sombra. O pequeno João acordou. Olhou ao redor com aqueles olhinhos curiosos, ainda sem foco, mas tentando entender o mundo. Ele tá crescendo rápido, Helena disse, acariciando o rostinho dele. Tá, parece que foi ontem que ele nasceu. Foi dentro do seu caminhão, ela disse, rindo. No meio de uma tempestade, cercados por cobras. Parece história de filme. Pois é, mas foi real. Muito real. Ela ficou quieta, olhando para o bebê, pensativa. Você se arrepende? Ela perguntou de repente. De quê? De ter parado naquele dia. De ter nos salvado. De ter ficado. Olhei para ela. Depois para o pequeno João. Depois para o céu azul acima de nós. Não, eu disse firme. Nem um segundo. Foi a melhor coisa que eu já fiz na vida. Helena sorriu, mas eu vi as lágrimas nos olhos dela. Eu tenho medo, ela confessou, a voz baixa. Medo de você cansar. Medo de você perceber que isso não é o que você quer. Medo de você ir embora. Segurei a mão dela. Eu não vou a lugar nenhum, Helena. Já te disse isso. Eu escolhi ficar. E foi a escolha mais certa que eu já fiz. Mas e a estrada? Você não sente falta? Pensei na pergunta. Na estrada, no caminhão, nos quilômetros sem fim, na solidão que eu carregava como companhia. Sinto falta às vezes, admiti.
mas não da mesma forma. Antes, a estrada era a fuga. Era onde eu me escondia da dor, do vazio. Agora eu tenho algo pelo que ficar. Alguém para voltar. Um motivo para acordar de manhã. Ela apertou minha mão. Obrigada. Por tudo. Por nós. Você também me salvou, Helena. Não esquece disso. Eu estava perdido, sozinho, vivendo no automático, sem propósito, e você me deu um motivo para viver de novo. Ela encostou a cabeça no meu ombro. Ficamos assim, em silêncio, só ouvindo o som das crianças brincando na praça, o vento nas árvores, o choro distante de algum bebê. E eu senti paz, uma paz que eu não sentia fazia anos. À noite, depois de colocar o pequeno João para dormir, sentei no sofá da sala. Helena estava na cozinha lavando louça. Liguei a televisão. Notícias, sempre notícias. Meu celular tocou. Olhei. Era meu patrão. Atendi. Alô? João, como é que tá, rapaz? Tô bem, chefe. E o senhor? Bem também. Tô ligando para saber quando você volta. Silêncio. A pergunta que eu sabia que ia chegar. Chefe, eu não sei se eu vou voltar. Ouvi ele respirar fundo do outro lado. Você tá falando sério? Tô. Eu constituí família agora. Tenho responsabilidades. Não posso ficar na estrada semanas seguidas, longe de casa. Entendo. Ele pausou. Mas você é um dos meus melhores motoristas, João. Você tem experiência, responsabilidade. Eu não quero te perder. Eu agradeço, chefe. De coração. Mas minha vida mudou. Eu mudei. Ele ficou em silêncio por alguns segundos. Tá bom, eu respeito sua decisão. Mas se você mudar de ideia, a porta tá aberta. Obrigado. Desliguei. Helena apareceu na porta da cozinha, enxugando as mãos num pano. Era seu patrão? Era. E? Eu disse que não vou voltar. Ela me olhou, surpresa. Você tem certeza? E se você se arrepender? Levantei. Caminhei até ela, segurei o rosto dela com as duas mãos. Eu não vou me arrepender. Meu lugar é aqui, com você, com o João. Essa é minha família agora. Ela abraçou, forte, apertado, como se tivesse medo que eu desaparecesse. Eu te amo. Ela sussurrou. Era a primeira vez que ela dizia isso. Meu coração parou, depois disparou. Eu também te amo, eu disse. E era verdade. Na semana seguinte consegui um emprego. Motorista de entrega local. Caminhão pequeno. Entregas na cidade e região. Voltava para casa todo dia. Horário fixo. Salário menor do que antes, mas suficiente. O importante era estar presente. Estar em casa quando o pequeno João acordasse. Estar lá quando Helena precisasse. Estar junto. Os meses foram passando. O bebê crescendo, sorrindo, tentando segurar objetos, balbuciando sons que um dia seriam palavras. Helena voltou a estudar. Conseguiu uma vaga num curso técnico de enfermagem, gratuito, no período da noite. Eu ficava com o bebê enquanto ela estudava. Aprendi a trocar fraldas com uma mão só, a fazer mamadeira na madrugada, a ninar cantando músicas que eu nem sabia que conhecia, a dormir sentado no sofá com o bebê no colo. Aprendi a ser pai de verdade. Não o pai perfeito, longe disso, mas um pai presente, dedicado, que amava com tudo. 6 meses depois do nascimento do pequeno João, Helena me acordou no meio da noite. João? Ela chamou, a voz séria. O que foi? O bebê tá bem? Tá. Mas eu preciso te falar uma coisa. Sentei na cama, acendi a luz do criado mudo. Olhei para ela, o rosto sério, os olhos brilhando. Você tá me assustando. Ela respirou fundo. Eu quero casar com você. Fiquei em silêncio, processando. O quê? Eu quero casar. De verdade. Não só no papel do hospital. De verdade. Com aliança, com festa, com família. Ela segurou minha mão. Eu quero que a gente seja uma família de verdade. Oficialmente. Eu olhei para ela, para o rosto dela, para os olhos verdes cheios de esperança. Helena, eu sei que a gente se conheceu de um jeito estranho, que tudo foi rápido demais, que a gente não teve tempo de namorar, de conhecer direito um ao outro. Mas eu te amo, de verdade, e eu quero passar o resto da minha vida com você. Você, eu e o João.
uma família. Minha garganta fechou, os olhos arderam. Eu também quero, eu disse, a voz falhando. Eu também quero isso, mais que tudo. Ela sorriu, jogou os braços ao redor do meu pescoço, me beijou, e ali, naquele quarto simples, naquela casa pequena, no meio da madrugada, eu senti que finalmente tinha encontrado meu lugar no mundo. Casamos 2 meses depois. Nada grande, nada chique. Só nós, o pequeno João, alguns vizinhos e a dona da casa que tinha virado nossa amiga. Cerimônia simples no cartório, depois um almoço na nossa casa, churrasco no quintal, música, risada, alegria. Helena usou um vestido branco simples que ela mesma tinha costurado. Eu usei calça social e camisa. O pequeno João, já com 8 meses, usava um macacãozinho azul e ficou no colo da vizinha enquanto a gente assinava os papéis. Quando o juiz disse, declaro vocês marido e mulher, eu olhei para Helena. E pela primeira vez em muito tempo, eu me senti completo. 1 ano depois do dia em que eu tinha parado na beira daquela estrada, voltei lá, sozinho, de carro emprestado, num domingo de manhã. Queria ver, queria lembrar, queria entender. Estacionei no acostamento. Desci, caminhei até o lugar onde eu tinha visto ela pela primeira vez, cercada por cobras, desesperada, sozinha. O lugar estava vazio agora, só mato, silêncio, estrada. Mas eu podia sentir, podia lembrar, podia ver. Helena gritando, as cobras rastejando, meu coração disparando, a decisão de parar, a decisão que tinha mudado tudo. Sentei na beira da estrada, olhei para o céu, azul, infinito. Obrigado, eu disse em voz alta, não sei se falando com Deus, com o universo, com minha esposa falecida ou comigo mesmo. Obrigado por me dar essa segunda chance, por me fazer parar, por me mostrar que ainda tinha vida para viver. O vento soprou, suave, quente, como uma resposta. Fechei os olhos, respirei fundo e senti paz. Quando voltei para casa, Helena estava na cozinha fazendo almoço. O pequeno João engatinhava pela sala tentando pegar um carrinho de brinquedo. Onde você foi? Ela perguntou virando para mim. Fui na estrada, no lugar onde a gente se conheceu. Ela parou, me olhou. Por quê? Porque eu queria lembrar, queria agradecer por tudo que aconteceu. Ela largou a colher, veio até mim, abraçou. Eu também agradeço, todo dia, por você ter parado, por ter me salvado, por ter ficado. A gente se salvou. Eu repeti como tinha dito meses atrás, um ao outro. O pequeno João engatinhou até nós, levantou os bracinhos, querendo colo. Peguei ele, abracei ele e Helena juntos. E ali, naquele abraço apertado, naquela casa simples, naquela vida que eu nunca tinha planejado, mas que tinha se tornado tudo, eu entendi. Entendi que às vezes a gente precisa se perder para se encontrar. Entendi que às vezes a estrada não é o destino, mas o caminho para encontrar o que a gente realmente procura. Entendi que às vezes parar é mais importante do que seguir em frente. E entendi que o amor, o verdadeiro amor, pode nascer nos lugares mais improváveis. No meio de uma tempestade, no banco de um caminhão velho, entre 2 almas quebradas que se encontraram no momento certo. Hoje, 3 anos depois daquele dia, eu acordo todo dia ao lado de Helena. O pequeno João, que não é mais tão pequeno, já corre pela casa, já fala, já chama papai quando me vê. Eu trabalho, volto para casa, janto em família, brinco com meu filho, abraço minha esposa, durmo em paz. Não tenho muito, uma casa alugada, um carro velho, um emprego simples. Mas tenho tudo, tenho amor, tenho família, tenho propósito e tenho paz. A estrada ainda chama de vez em quando. Quando eu passo por uma BR, quando vejo um caminhão, quando sinto o cheiro de diesel. Mas não chama mais para me fazer fugir. Chama para me lembrar de onde eu vim, do homem que eu era, do homem que eu me tornei. E eu agradeço. Agradeço por ter parado naquele dia, por ter visto uma mulher sozinha, desesperada, cercada por cobras, por ter escolhido ajudar. Porque essa escolha, essa única escolha, mudou tudo. Me deu uma família,
me deu um filho, me deu uma vida e me ensinou que, às vezes, o maior ato de coragem não é seguir em frente, é parar, é ficar, é amar. E eu fiz as três coisas. Parei, fiquei, amei. E isso fez toda a diferença. Fim. Epílogo. 10 anos depois, o pequeno João, que já não era tão pequeno, me fez uma pergunta enquanto voltávamos da escola. Pai, como você conheceu a mãe? Olhei para ele pelo retrovisor. 10 anos. Olhos verdes como os da mãe. Sorriso aberto, curioso, inteligente. Sorri. É uma história longa, filho. Eu quero ouvir. Parei o carro num sinal vermelho. Virei para trás. Tá bem, mas você tem que prometer não interromper. Ele acenou animado. E eu comecei. Eu era um caminhoneiro, sozinho na estrada, perdido, triste, sem rumo, até que um dia ele escutou tudo, calado, boquiaberto, os olhos arregalados. Quando terminei, ele perguntou: "E você não se arrependeu de ter parado?" "Nem um segundo", eu disse. "Foi a melhor decisão da minha vida." Ele sorriu. "Eu gosto dessa história." Eu também, porque era minha história, nossa história. A história de como um caminhoneiro perdido encontrou uma família no meio do nada. E de como, às vezes, o maior tesouro que a gente pode encontrar é alguém que precisa da gente tanto quanto a gente precisa deles. Fim da história. Uma história sobre empatia, segundas chances, luto, redenção e o poder transformador do amor. Porque, às vezes, parar para ajudar um estranho pode mudar 2 vidas para sempre.